Aqui não acompanha nos comentários. Pronto, já estamos no ar. Salve, galera. Boa noite. Tudo bom para vocês? Estão chegando aqui na live nessa sexta-feira à noite, precisamente 3 minutos para as 10 da noite. Hoje a gente vai ter uma conversa, um debate sobre teoria da planificação econômica ontem e hoje. A ideia é basicamente um debate teórico e histórico sobre, primeiro, o que é a planificação econômica, né? Porque às vezes a gente fala muito de planificação econômica, de planificar a economia, e não consegue nem sequer descrever o que seria uma economia planificada nos seus mecanismos institucionais. Segundo, acho que quebrar alguns mitos, que é muito importante, que é, por exemplo, todo mundo, quando fala de economia planificada, parece que tudo foi igual à União Soviética, né? Parece que tudo era uma cópia, era um decalque da União Soviética, ou até alguns mitos muito fortes de que, por exemplo, a planificação soviética era imbecil e nada prestava. O nosso amigo Eric Hobsbawm, por exemplo, não era dos extremos, quando ele vai falar da planificação soviética, você fica se perguntando como a União Soviética conseguiu crescer, né? Porque o Eric Hobsbawm, a forma que ele descreve ali, você pensa assim, não, essa economia não fazia sentido nenhum. Tem até uma provocação, Elias, do professor Carlos Medeiros, que ele fala assim, se o planejamento soviético era tão ruim, tão falho assim, é necessário explicar como um país em 30 anos saiu do arado de boi do semifeudalismo para ser uma superpotência com a bomba atômica e colocando o ser humano no espaço, né? A gente tem esse desafio para explicar. Eu estou hoje com Elias Jabbour. Elias, ele é professor da UERJ, correto? Sim. Professor da UERJ, militante do PCdoB, membro do Comitê Central do PCdoB, é formado em Geografia, originalmente, e aí as qualificações acadêmicas eu deixo Elias apresentar. É um estudioso muito conhecido sobre a China. Elias vem estudando a China há mais de 20 anos, já foi na China várias vezes, pesquisa o país, é aquele tipo de cara que é raro de se encontrar hoje em dia, que para ler balanço de empresa, relatórios, documentos diretos, que tem um volume de processamento de dados que eu admiro, camarada Elias, que é difícil a gente conseguir encontrar isso hoje, especialmente sobre a China, né, que ultimamente vem aparecendo muito palpiteiro sobre a China. Então, enfim, é um negócio difícil. E eles vêm fazendo esses estudos sobre a China e, no bojo de pensar a China e também o Vietnã, debatendo planificação econômica, né? Recentemente eu li o livro do Elias, o mais recente que ele lançou sobre China, que eu vou deixar o Elias também falar. E aí, além do debate sobre China, eu achei muito interessante, porque o Elias faz todo um debate que, discordando ou concordando, é um debate que se propõe a renovar as reflexões sobre o que é planificação econômica e o que é uma estratégia de transição socialista. Então, Elias, se apresenta aí para o público, fala um pouco do teu trabalho, da tua pesquisa, antes de eu te mandar a primeira pergunta. Eu não vou falar de qualificação acadêmica, até porque a gente está entre camaradas. Inclusive, eu mando aqui meu abraço para você, que, aliás, eu estou aqui na qualidade de seu aluno também, porque eu aprendo muito contigo. Não é pouco do que eu aprendo, eu todo dia aprendo com você, lendo suas coisas, então não tem entre nós essa relação, né? Quero mandar um abraço aos camaradas do PCB, do seu partido, os camaradas da UJC também, são duas organizações que têm todo o meu respeito. Eu estudo essa questão da China basicamente há 25 anos, mas meu interesse não é a China. O meu interesse inicial era buscar entender por que a União Soviética ela cai e vai o leste europeu junto e a China não cai. E nisso eu comecei as minhas pesquisas de iniciação científica em 1994, buscando respostas para isso, né? E nessa de ficar procurando resposta, eu acabo migrando, vamos dizer assim, da geografia humana, econômica, basicamente, para a própria economia política e a planificação econômica, né? Então, por exemplo, é uma pergunta que a gente está sempre perguntando, qual que é o DNA da sociedade, né? Ou seja, os marxistas, eles têm que ter essa preocupação de buscar o código genético da sociedade, ou seja, a raiz das coisas, né? E numa sociedade capitalista ou socialista, o DNA de uma sociedade está no seu processo de produção. Então, para entender, eu tive que entender o processo de produção para poder entender socialismo, China, toda essa questão. Quando eu me fui ver,
deu aí, já bateu 25 anos, no meu primeiro artigo científico sobre a China publicado, né? Então, a minha preocupação é essa, e a planificação econômica, eu acredito que ela foi o maior fato econômico do século XX, e acredito que continua sendo o maior fato econômico também no século XXI, eu posso explicar isso aqui mais adiante, né? Mas, basicamente, é isso. É um tema fundamental, talvez o tema do nosso tempo, Jonas, eu vou colocar uma polêmica aqui, fraternal, eu acho que não seja a questão do trabalho propriamente dito, ou seja, nós trabalhamos muito o conceito de trabalho no marxismo, né? O trabalho abstrato, o trabalho vivo, o trabalho morto, ou seja, a gente está muito preso a esse conceito, e devemos continuar presos a ele, né? Mas eu acredito que ao longo do processo de desenvolvimento das forças produtivas do mundo, o centro da questão vai deixando de ser essa, basicamente, para ser a questão da planificação. Então, um marxista hoje ele tem que dominar, vamos dizer assim, essa ciência da planificação econômica, sob o meu ponto de vista, né? Não que o trabalho seja pequeno, não. O trabalho ele é um conceito-chave ainda, é central, mas a planificação é um conceito que eu vejo o conceito que devemos dominar para entender o século XXI. Certo. Então, uma primeira pergunta, Elias, e aí eu vou fazer uma breve digressão histórica, eu não sei nem se tu vai concordar comigo, aí qualquer coisa que você diz. Me parece que, no conjunto da gigantesca obra de Marx e Engels, não existe uma teoria da transição socialista, até porque Marx e Engels não viram processos revolucionários socialistas, com exceção da Comuna de Paris, que durou apenas 2 meses e 8, 9 dias. O próprio Marx e Engels assimilaram lições da Comuna de Paris, né? A gente sabe, e o prefácio que eles escreveram juntos para o Manifesto do Partido Comunista, o último que eles escreveram juntos, eles falam, depois da Comuna de Paris, a gente percebeu que o proletariado não pode tomar o poder do Estado tal como está, ele precisa destruir aquela máquina burguesa e construir outra, um outro tipo de poder político. Mas não existe uma teoria da planificação, a despeito de que, em várias obras, como Crítica ao Programa de Gotha, os Grundrisses, existem indicações que dá para pensar. Só que é inócuo, é inútil procurar uma teoria da transição na obra de Marx e Engels, como certa postura que eu, inclusive, gravei um vídeo hoje que eu chamo de religiosa. Eu chamo de uma leitura talmúdica do marxismo, que é procurar a explicação para o que Cuba deve fazer enquanto uma ilha cercada pelo imperialismo de 11 milhões de habitantes em algum texto de Marx e Engels. Essa postura, inclusive, é antimaterialista. E aí, essa teoria da planificação econômica, a teoria da transição socialista, ela foi tomando corpo nos debates da Segunda Internacional, e ela tendo como muita referência o próprio desenvolvimento do capitalismo monopolista alemão, né, depois do período de Bismarck. E quando os soviéticos, quando acontece a Revolução de Outubro, começa a se construir a União Soviética, a grande referência dos economistas, dos pensadores, dos planejadores soviéticos era, me parece, o capitalismo monopolista alemão. De como eles conseguiam organizar aqueles trustes, aqueles monopólios em redes interligadas de produção e distribuição, conectadas de forma vertical e horizontal, e como isso poderia ser pensado a nível de planejamento e coordenação via Estado soviético. Então, fala um pouco, Elias, primeiro, se tu acha que é por aí mesmo, e como é que começou a surgir no marxismo a ideia do planejamento, que me parece ser uma concretude institucional do que seria uma economia não capitalista. Né? Porque antes era o reino associado dos produtores, uma economia gerida pelos trabalhadores, frases que dão um sentido de princípio político, mas que não dizem sobre a forma institucional de organizar a produção e distribuição da riqueza. E a planificação chega para concretizar isso. Mas trata um pouco da ideia marxista de planificação, por favor. Então, primeiro que você já deu uma aula agora sobre as raízes do conceito de planejamento econômico. Então, eu só vou complementar o que você falou aqui. O Marx ele não fala em planejamento, mas acho que existem indicações, por exemplo, às vezes nós cometemos alguns erros, eu, você, vários marxistas, de jogar nas costas do Marx muitas coisas e que não é do tempo dele, né? Ou seja, o Marx ele foi ocupado em entender e descobrir, vamos dizer assim, as lógicas ou as leis de funcionamento do capitalismo que ele estava vendo, né? Então ele fala o seguinte, olha, o papel do socialismo é esse, e é uma construção consciente da sociedade. Qual que é a chave da construção consciente da sociedade? É você ter conhecimento prévio de como funciona o sistema, né?
Então, o que ocorre, o que Marx nos entrega, eu acho, são as leis fundamentais, vamos dizer assim, do funcionamento do capitalismo. Por exemplo, uma lei geral do movimento, acho que existe 3 ou 4, uma delas, a tendência à centralização e à concentração do capital, por exemplo. Se eu sei, por exemplo, como que as coisas funcionam nesse nível, para onde o capital caminha, em nível de concentração e centralização, eu posso planejar minha economia a partir disso. Né? Ou seja, eu sei que a tendência é essa aqui. Ó. Então, eu tenho que me antecipar os problemas, as contradições que isso daqui pode gerar ao longo do processo. Esse é um ponto que eu queria trazer. Ou seja, o que Marx nos entrega, ô Jones, como é um debate, mais um bate-papo nosso aqui, não sei se você concorda comigo, o que ele entrega para nós é isso, olha, o capitalismo funciona desse jeito, e a partir do conhecimento de como ele funciona, é possível construir conscientemente uma sociedade, isso que é a construção consciente, e isso é o que o Stalin falava. Eu não tenho problema em falar de Stalin, viu, como você também não sofre desses males. Ele tem uma frase do Stalin que é espetacular, que é o seguinte, que a essência da planificação é transformar uma queda d'água em energia elétrica, né? Ou seja, não é você acabar com o rio, e sim utilizar aquilo para outros fins, né? Ou seja, a utilização consciente. Eu acho que o caminho particular é esse. Agora, a Alemanha é o seguinte, existem características da Alemanha, porque um dos temas de estudo que eu desenvolvo na minha vida é entender esses processos de desenvolvimento capitalista tardios, né? Eu chamo de capitalismos que deram certo, como a Alemanha, como o Japão, como a Coreia do Sul, que eu acho que todo marxista tem que entender esses países, né? A Alemanha nasce, por exemplo, se você for ler aquele livro do List, Sistema Nacional de Economia Política, ali é um tratado de planificação econômica. O Marx que o critica e tal, mas ele está um tratado. Ou seja, ele olha para a Inglaterra e vê o que a Inglaterra fez e percebe o seguinte, eu vou ter que montar uma indústria de base aqui, que é a indústria infante, porque sem ela eu não tenho como tirar essa diferença de 50 anos em 5. Não é? Então, a experiência alemã tem isso, ou seja, nasce precocemente, o capital na Alemanha nasce, o país é unificado em 1871, e o capitalismo lá nasce precocemente concentrado, ou seja, já nasce com grande empresa e precocemente financiarizado. E isso, meu amigo, é planificação na veia, mesmo que seja inconsciente, mas já é uma espécie de planificação. E o Lenin, ele olhava para 2 capitalismos, né? Um é o alemão, que era o mais avançado na cabeça dele, né? Que aquele modelo que ele tinha na cabeça dele, o correio, né? E os Estados Unidos. O Lenin, ele tinha vou usar um termo aqui, uma hipérbole, né? Ou seja, ele tinha uma veneração pelos Estados Unidos. Ele achava que a União Soviética, a Rússia, tinha que ser os Estados Unidos da Ásia, vamos dizer assim, né? Que aquele é o futuro, né? Então, acho que é basicamente isso inicialmente, né? Então, não existia uma teoria da planificação econômica de imediato. O que existiu é uma leitura das tendências do capitalismo, como ele se manifestava, vamos dizer assim, e quem avança muito, eu acho, você deve conhecer esse autor, é o Hilferding, né? Tem um livro dele chamado Capital Financeiro, que é um livro fundamental para entender como funciona o capitalismo, né? O capitalismo que o Marx não viu acontecer e que ele viu acontecer, né? Então, em princípio, é isso. E tem um episódio que eu acho que é fundamental, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, a mobilização de recursos que uma guerra demanda também um exercício de planificação assim imenso, né? Tanto é que os países saem da Primeira Guerra Mundial com uma capacidade de planejar gigantesca, né? Com toda a destruição que houve. Em princípio é isso. Você já tinha falado 90% antes, agora eu falei 10% que faltava. Massa. Então, beleza. Eu acho que a primeira coisa, a gente concorda do papel civilizatório que, por exemplo, a União Soviética teve no século XX, né? Eu até dei uma entrevista ontem faz 2 dias, para um pessoal do Nós Coletivo, que é um coletivo de professores, filósofos e tal. Eu até brinquei com eles, eu falei que por muitas décadas, vários intelectuais do Ocidente torciam pelo fim da União Soviética, porque na visão deles, um mundo sem a União Soviética, o marxismo seria libertado daquele peso, poderia desenvolver seus potenciais críticos.
e que a destruição do estado de bem-estar social, o aumento da agressividade do imperialismo, o ressurgimento de fenômenos com força neofascistas, a crise dos refugiados, a destruição de vários países, esse é o mundo pós-União Soviética. Bem-vindos, né? E existe um discurso muito forte, me parece, que quando se fala do crescimento soviético no período do Stalin, porque assim, né, colocando na conversa quem talvez não tenha uma compreensão mais clara, a tomada do poder na Rússia veio em seguida uma guerra civil que destruiu uma economia que já vinha bastante destruída por causa da Primeira Guerra Mundial. E do final da Guerra Civil até o final de 29, em termos de estrutura produtiva, pouco foi feito de transformação na União Soviética. Tanto que tem um livro, Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, que ela fala que, por exemplo, a União Soviética, quando fez 10 anos do aniversário da Revolução Russa, tinha mais de 1,5 milhão de desempregados nos centros urbanos. Sabe? Era um negócio em estrutura precária. E a planificação, o primeiro plano quinquenal, foi que deu início a essa decolagem e a efetiva transformação das relações de produção na União Soviética. Só que muita gente coloca, Elias, que esse desenvolvimento todo foi fruto de um processo de exploração sobre os trabalhadores. Porque o regime stalinista não permitia greves, não permitia reivindicação dos trabalhadores, os trabalhadores eram muito explorados, e é por isso que a União Soviética cresceu a taxas de 10, 15, 20%, e é por isso que, enquanto o mundo capitalista estava afundado com a crise de 29, a União Soviética continuava ostentando taxas de crescimento, não só crescimento econômico, né, porque a União Soviética construiu de creche, e pré-escola, e hospital, e posto de saúde, e universidade, de 29 até o início da Segunda Guerra Mundial, é um fenômeno, assim, assustador. Né? Esse próprio livro, Da Boitempo, da Wendy Goldman, que é uma autora, inclusive, de orientação filotropista, ela dá dados, ela fala de mais de 1.000 creches, sabe? Assim, é um negócio gigantesco. E eu queria que tu falasse o seguinte, o que é que explica esse grande crescimento soviético? E se esse crescimento está baseado numa superexploração da classe trabalhadora, porque é uma explicação que se mobiliza também, explicação entre aspas, que se mobiliza também para falar do crescimento chinês, né? Então, há, inclusive, me permita uma licença histórica, há uma repetição de discurso. O mesmo discurso que usaram contra a União Soviética nos anos 30, de que esse crescimento econômico é porque os trabalhadores são escravos, porque recebem mal, é o discurso contra a China do crescimento atual. Então, enquanto teoria econômica, o que é que explica essa decolagem soviética a partir do primeiro plano quinquenal e como se estruturava essa economia? Eu vou talvez demorar um pouco na minha fala agora, porque é uma explicação tanto quanto complexa, tá? Primeiro que as pessoas têm que levar em consideração, eu também não sei se você concorda comigo, né? Ou seja, nós concordamos em muitas coisas e discordamos em outras. Não sei se nisso você concorda. Eu não acho que... Primeiro que temos que tomar a categoria de exploração como uma categoria sociológica, não uma categoria moral, né? Então, quando nós fazemos essa diferenciação, fica mais fácil compreender fenômenos econômicos complexos, né? Então, é evidente que o crescimento econômico da União Soviética, ela teve muito, e não pouco, sangue de trabalhador, né? Como deveria ser, porque não tinha muita saída fora do seguinte, a União Soviética ela foi bloqueada, tá? Então, por exemplo, a possibilidade dela conseguir importar equipamentos dos Estados Unidos e da Alemanha, a partir de e permitir a exploração de suas riquezas por países estrangeiros, como a NEP previa, ou seja, tudo isso foi impossibilitado, não é? Ou seja, a Rússia ela poderia vender ouro e ter superávit comercial, e com superávit comercial ela poder importar equipamento, ou seja, fazer aquele ciclo da economia girar, planificar o comércio exterior, etc, etc. A União Soviética teve isso bloqueado, ou seja, a partir de 28, o bloqueio à União Soviética é total. Então, não tinha muita solução a não ser partir para um tipo de... aí que está uma coisa que é irônica, que é partir para a solução dos economistas da oposição operária, né, do Eugênio Probazhensky, que é uma figura brilhante, que é o quê? Um processo de desenvolvimento baseado em relações desiguais entre campo e cidade. Ou seja, a agricultura ela tem que ser coletivizada de qualquer jeito, porque tem que haver uma centralização da produção,
tá? E tem que se tirar o máximo possível do excedente do camponês, comprar ao preço mais barato possível para poder alimentar cidades. Ou seja, e essa diferença, que é chamada o cálculo da tesoura, é o que vai financiar o processo de industrialização. Então, uma das características do processo de desenvolvimento da União Soviética, não fico triste nem feliz de falar isso, é que se deu baseado em relações desiguais, terrivelmente desiguais para o campo, né? O que, para mim, eu não falo isso com pesar, ou com... A história demonstra isso, né? Só que aí é que está uma questão. Teve uma vez um debate que um professor disse, falou muito mal dos bancos, né? Os bancos são isso, os bancos são aquilo. E aí eu perguntei para ele assim, se ele sabia o que financiou a chegada daqueles 6 mil tanques que saíram de Minsk, que foi parar em Berlim, né? Ou seja, quem financiou isso foi essa expropriação camponesa na União Soviética. Então, uma das explicações para o crescimento econômico da União Soviética, primeiro, centraliza toda a produção na mão do Estado, a produção e a finança. Segundo, eles começam a desenvolver uma ciência do balanço de materiais, tá? Ou seja, que é uma coisa que não é fácil de se fazer. E, por outro lado, conseguiu o excedente, porque sem excedente não existe desenvolvimento econômico, isso é Adam Smith e Ricardo, que Marx ele concorda com isso, dá o nome de mais-valia, mas Marx não dá uma conotação moral mais-valia, porque a mais-valia é a base do investimento, né, e por conseguinte da poupança, enfim, essa coisa toda que você já conhece. Agora, a União Soviética não tinha outra saída a não ser uma relação desigual entre campo e cidade. Então, isso explica muito o sucesso soviético, evidente. Eles formaram uma base científica imensa, absurda, é uma coisa que eu não consigo explicar assim, de forma tranquila, ou seja, eles formavam milhares de engenheiros, milhares de físicos, era uma coisa impressionante. Eles tinham muitos recursos naturais à disposição deles, ou seja, se você pegar a tabela periódica, eles tinham 90% daquele material todo tinha no seu território. Tudo isso facilitou o serviço. E eles tinham que, por exemplo, fazer acordos pontuais, como fez com a Alemanha nazista, que possibilitou substituir importação. Então, aquele acordo Ribbentrop-Molotov foi fundamental, inclusive, para o posterior desenvolvimento da indústria militar da União Soviética. É uma coisa que poucas pessoas sabem, eu gosto de falar. Mas, sim, houve muita exploração, tá? Mas quem fala contra isso, que coloque uma outra alternativa a isso, tá? Houve, sim, muita exploração. Eu, particularmente, eu vou falar, um dos problemas da União Soviética foi ter mantido, durante muito tempo, um baixo nível de consumo dos camponeses. Tanto é que os camponeses soviéticos, eles tinham os seus lotes privados, era permitido na década de 70, e a produção dos lotes privados era muito maior do que a produção no Sovchoz era muito maior do que no Kolkhoz, ou seja, é uma coisa que não se explica, que se explica por isso, ou seja, os camponeses queriam ficar ricos, né? Queriam ter prosperidade, queriam ter... E esse sistema, ou seja, esse modelo soviético, também temos que ter uma visão historicizante sobre isso, ele foi bom durante um tempo, e depois de um certo momento ele passou a ser obsoleto, ou seja, também tem que ter essa visão. Eles não conseguiram fazer o pulo do gato na década de 70, por exemplo, né? Então, podemos explicar isso mais adiante. Ô Elias, eu quero puxar um negócio desse teu aí. Claro. Sempre falam que o modelo soviético instalado no primeiro plano quinquenal, ele era muito interessante para um desenvolvimento extensivo, né? Desenvolvimento da indústria de base, da indústria de bens de capital, só que ele teve muita dificuldade em passar por uma fase de desenvolvimento intensivo de inovações científico-técnicas, indústria leve, por aí vai. Ao mesmo tempo que eu aceito essa explicação, tem uma coisa que me incomoda profundamente. Sabe o que é? A geração heróica da União Soviética, a geração que fez a industrialização, a geração que conseguiu fazer a coletivização, que com todos os seus erros, com todos os seus elementos violentos, foi operações logísticas gigantescas. A geração que conseguiu fazer aquela que talvez seja a maior operação logística da história da humanidade, que é o transporte das fábricas da União Soviética para o Extremo Oriente. Tipo assim, colocar as fábricas no trem, levar todas e reinstalar no Extremo Oriente, e que conseguiu comandar vitórias sobre o nazifascismo, que foi a maior operação de invasão por terra até hoje da história da humanidade. Essa geração, no grosso, ela morreu na Segunda Guerra.
A União Soviética ela perdeu 25 milhões de pessoas, teve 10 milhões de pessoas com deficiência, e sem falar nos milhões, que a gente não tem número disso, de depressão, síndrome do pânico, enfim, porque é uma guerra brutal. Então, você tem a fina flor de uma geração que fez coisas fantásticas e você perde essa geração. O quanto isso não dificulta uma capacidade de inovação institucional e de inovação política nos anos posteriores. Então, eu acho que, às vezes, a gente coloca como se fosse uma espécie de estagnação interna da própria dinâmica do sistema de planificação e desconsidera esse fator político, que é perder a geração heróica de uma revolução, sabe? Eu concordo com você, mas uma coisa que eu descobri nessas minhas manias de ficar olhando o balanço de empresa, eu passei uns 10 anos atrás, uns 2 anos analisando os balanços das empresas soviéticas, né? E lendo sobre isso e tal, essas curiosidades de adolescente, né? 10 anos atrás tinha 35 anos, ou seja, não... pura curiosidade, né? Para poder elaborar as minhas próprias ideias sobre isso. Uma característica do modelo soviético, que eu acho que explica muito a perda de dinamismo, é essa que você falou. Isso eu nunca havia pensado nesses termos. Eu vou acoplar o que você trouxe para minha explicação. Mas o que acontece você quando ia analisar diferentes ramos da indústria soviética, você via, por exemplo, siderurgia. Você via empresas de altíssima produtividade, ou seja, no nível de Japão. Olha que a siderurgia japonesa era a mais avançada na década de 70. E é ali que nasce a terceira revolução industrial, ou seja, o toyotismo nasce também na União Soviética, com a matemática computadorizada. Só que, ao mesmo tempo que você via uma siderurgia com esse nível de produtividade, você via várias unidades marginais, até vou usar um termo neoclássico, né, mas eu não tenho preconceito com essas coisas, várias unidades marginais de siderurgia operando com baixa produtividade. Quando você pega na média isso no final, a produtividade do trabalho na União Soviética ficava muito menor do que nos países capitalistas. Tá? Como explica isso? A União Soviética ela não fazia uma operação chamada destruição criativa, que é essa coisa do Schumpeter, que ele explica esse negócio do capitalismo. A União Soviética não tinha isso. E ao não incorporar isso ao seu modus operandi, ela estagnou. Você vai me falar por quê? Existe um custo social e político muito grande de fazer isso. A China, por exemplo, o custo que ela tem de operar com destruição criativa é a necessidade de formar. Hoje, por exemplo, a China tem 2 milhões de pessoas ocupadas na planificação da economia. Economistas de projeto e planejamento. Pessoas só pensam nisso o dia inteiro. 2 milhões de pessoas. Então, para você trabalhar com essa noção de destruição criativa e lidar com os custos sociais e políticos disso, você tem que ter uma fina flor da sociedade, Jones, assim, num nível intelectual altíssimo. Ou seja, não é para poder o quê? Observar como que o sistema vai funcionando e se antecipar aos pontos de estrangulamento que essa economia pode gerar, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade o seguinte: o papel do economista, do desenvolvimento, é ele ter uma capacidade de visão histórica do processo de desenvolvimento tão grande, mas tão grande, que ele possa observar uma dinâmica de acumulação X, Y, Z de tal país e saber que merda que vai dar lá na frente. Ou seja, essa é a ciência, a arte da planificação. E a China tem milhões de pessoas ocupadas em fazer isso. Então, isso acaba compensando o custo social da destruição criativa, que a União Soviética não enfrentou isso. Tá? E a China conseguiu enfrentar. Agora, eu vou trazer um outro elemento aqui, João, que agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. Tá? A União Soviética ela chegou num tal nível de desenvolvimento das suas produtivas que eles poderiam começar a reduzir jornada de trabalho em várias unidades fabris e caminhar para uma autogestão da produção. Tá? É comprovado isso. Então, muitos operários vinham trabalhar na União Soviética sem ter o que fazer na fábrica, porque as máquinas já operavam por si mesmas. Só que eu vejo, particularmente de longe, você acha que você até entende mais do que eu disso, eu reconheço isso com tranquilidade,
que aquele Partido Comunista acabou virando uma máfia, né? Ou seja, aquele Partido Comunista da União Soviética, né? Em que eles não percebiam, por exemplo, essas demandas populares. O povo não queria mais economia de mercado, porque não era esse o problema da União Soviética, era o da China em 78, mas não da União Soviética. O povo queria ter mais tempo para lazer, para cultura, para esporte, para namorar, poder comprar um carro melhor do que tinha, ou seja, eles vamos dizer assim, os sucessores de Stalin, sob o meu ponto de vista, não foram tão competentes quanto os sucessores de Mao Tse-tung. É outra comparação interessante. Então, eu vejo essa questão da destruição criativa na União Soviética e a questão do Partido Comunista, do PCU, ter virado uma máfia, a ponto do Gorbachev virar secretário-geral do partido e ele confessar hoje que o objetivo dele era acabar com a União Soviética. Ou seja, algo tinha de errado naquele sistema, eu acho. E eu vejo aí, para encerrar essa minha apresentação aqui, essa fala, que um dos problemas da União Soviética, que a única forma das pessoas ascenderem socialmente era pela via do Estado e do Partido Comunista. Né? E isso cria uma cultura política muito ruim, ou seja, o carreirismo, né? A China resolve esse problema quando admite, por exemplo, que tem que pode ter o setor privado, vai ter crédito, você se realiza no setor privado, não precisa roubar do Estado, ou seja, pode ser feliz no setor privado. Então, existem vários pontos de comparação interessantes, né? Enfim, é muita coisa. Se deixar, a gente fica até amanhã falando, cara. Ô Elias, mas assim, nos comentários, tem muita gente perguntando o conceito de destruição criativa do Schumpeter, que, se não me falha a memória, está no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. E tem o TDE, que é a Teoria do Desenvolvimento Econômico, né? Isso. Explica rapidão o que é a destruição criativa do Schumpeter aí, por favor, para o pessoal. No essencial, é a troca de unidades marginais por novas unidades produtivas, ou seja, é a troca do trabalho vivo pelo trabalho morto. Isso feito just in time, né? Isso é a destruição criativa. O que acontece, ô Jones? O Marx falava uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. Todo mundo fala sobre isso, mas pouca gente presta atenção. Que a ciência e a tecnologia ela vai se tornando uma força produtiva autônoma. O Marx coloca isso. Isso significa o seguinte, que a ciência e a tecnologia passa a fazer parte do capital constante. Não é? Então, o que acontece? Sendo parte do capital constante, você tem que ter um sistema financeiro com capacidade de injetar dinheiro naquilo para financiar pesquisa e desenvolvimento. E ao financiar pesquisa e desenvolvimento, novas invenções vão surgir, novas inovações e novas substituições de trabalho vivo por trabalho morto vão surgir. Esse é o processo que o Schumpeter, aliás, ele é grato a Marx em relação a isso, que o Marx descobre. E que o Schumpeter, ele coloca o capitalismo nisso aqui, ó. Ou seja, é uma máquina de destruir de forma criativa. Então, basicamente, é isso a coisa. E como tudo é contraditório e o processo é movido por contradição, o processo de destruição criativa ele é terrível para as sociedades que não são socialistas, né? Que é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é interessante que a produtividade do trabalho aumenta em 20, 30 anos e os salários são mantidos no mesmo patamar, ou seja, é isso. Né? Ô Elias, rapidão, só para quem está com dificuldades aqui no chat. Gente, o negócio é bem simples. Imagina que você tem uma indústria de produzir carros, massa, e aí você tem a indústria A, B, C e D. A indústria D descobre um novo método de produção, de organização da força de trabalho, que faz com que ela seja mais produtiva e mais eficiente na produção de carros que a indústria C, B e A. Isso provoca um processo tendencial de falência dessas indústrias, de generalização de novos processos produtivos e de trabalho, e esses processos mais produtivos, mais avançados, acabam se tornando o padrão médio da economia e os processos mais atrasados acabam sendo eliminados pelo próprio dinamismo da concorrência entre os capitais mais produtivos e capitais menos produtivos. Deu para entender agora todo mundo? Massa! Elias, duas coisas. Primeiro, sobre o Partido Comunista. Eu concordo, tem um autor que eu acho bem problemático, era inclusive um sionista de esquerda, mas escreveu coisas interessantes sobre a União Soviética, que é o Mons Levin. Ele fala que o Partido Comunista perdeu a sua capacidade política e se transformou numa máquina administrativa. Então, ele deixou de ter a essência da política para o Mons Levin, que é identificar os problemas e conseguir apresentar soluções estratégicas. E eu acho que isso faz muito sentido.
Inclusive, a comparação que tu colocou, eu acho isso muito interessante, entre o Partido Comunista Chinês e o soviético, o Perry Anderson, ele fala isso no ensaio dele, né, Duas Revoluções, não sei se tu já leu. Ele, inclusive, é uma coisa que me impressionou, o Perry Anderson, que é um autor de tradição trotskista, ele coloca que a geração que substituiu o Mao com Deng Xiaoping na cabeça era uma geração de revolucionários leninistas com alto nível de preparação teórica. E muito me impressionou um autor historicamente trotskista falar isso do Deng Xiaoping e da geração seguinte ao Mao. Mas eu quero colocar um problema para tu, Elias. Claro. Que é muito comum no pensamento acadêmico, que é, por exemplo, um dos melhores expoentes dessa tradição trotskista do marxismo ocidental, que é o Michel Louvi. Michel Louvi tem um texto no site Crítica Marxista, na revista Crítica Marxista, que é Ecossocialismo e Planejamento Democrático. E que tendência é essa que o Louvi representa? A tendência de fazer uma análise política ou politicista dos problemas de produção e distribuição soviéticos. Então, basicamente, se fala que se tivesse democracia operária, as coisas funcionavam melhor, a criatividade na produção, a distribuição, a inovação, a alocação de recursos. Então, tudo se resolve ao recurso da democracia operária. Democracia operária, autogestão, democracia, autogestão. Como é que tu vê essa explicação, por assim dizer, política de ausência de democracia como um fundamento do baixo dinamismo da União Soviética a partir dos anos 70? As pessoas às vezes me perguntam se o proletariado está no poder na China, ou seja, aquela coisa do trabalhador virar poder político de fato. Novamente vou a Marx, ou seja, o Marx, não sei se é Marx ou Engels, me ajuda se você souber, eu acho que você sabe, diz o seguinte, a classe trabalhadora tem que passar por um longo processo de educação política, vamos dizer assim, para ser digna de assumir as tarefas de Estado, né? Um exemplo disso é o que o Lenin, por exemplo, ele tem uma das histórias que a gente lê dele, é que toda hora chegavam operários com uma lei assim, ó, quero que você estatize a nossa indústria, passe para o nosso nome. E o Lenin fazia perguntas sobre como funcionava a empresa, né? Balanço de pagamento, como que é, então ninguém sabia. Então ele falou assim, vai ficar com a burguesia mais 30 anos essa empresa. Ou seja, então eu acredito que existe um longo processo de educação, no qual a China, por exemplo, na China, as grandes empresas estatais, esses conglomerados estatais, existe uma participação efetiva dos trabalhadores no processo de tomar de decisão. Agora, é uma revolução de 70 anos, meu amigo. Ou seja, não foi 49 que eles aprenderam. Então, eu acho que para a União Soviética, eu concordo com o Michel Louvi, não pelos motivos dele, né? Eu concordo por outros motivos, né? Que é basicamente esse, ou seja, na medida que você alcança uma base técnica muito larga, você tem condições de reduzir o tempo necessário para que o trabalhador opere ali dentro e ele comece, sim, a colocar em prática a sua criatividade, essa coisa toda que ele fala. Então, os meus motivos são diferentes dos Louvi, né? É muito diferente. Os motivos, da minha opinião, são outros, né? Ou seja, os meus motivos são puramente econômicos, vamos dizer assim, com repercussões políticas. Ele fala da política com repercussões econômicas, né? Sim, entendi. Ô Elias, mas aí vamos começar a entrar nos temas mais polêmicos, né? Hoje, eu estava gravando um vídeo para o meu canal, e aí eu gravei um vídeo Cultura Cristã e Marxismo, o fetiche da traição, em que eu tento debater como essa esquerda ocidental ela tem um gozo narcísico em ser derrotada, né? Em estar numa situação humilhada. Quanto mais fodida, melhor. E dou como exemplo o Vietnã, né? O Vietnã passou 30 anos lutando contra a França, contra o Japão, contra os Estados Unidos, não podia construir uma escola que viu uma bomba, não podia construir um hospital que viu uma bomba. Quando finalmente o país conseguiu se libertar de tudo isso em um clima de paz para pensar seu desenvolvimento econômico, pensar seu processo de transição socialista, o grosso dessa esquerda abandonou, né? E essa esquerda também abandonou a China, em sua maioria, no processo de reformas e aberturas. E coloca que o Vietnã, a partir do processo, eu até esqueci o nome que eles dão, acho que é... Doi Moi. Doi Moi, isso. A partir do processo Doi Moi e a China, a partir do processo de reforma e abertura, eles restaram o capitalismo. E aí, primeira coisa,
Aliás, duas perguntas. A China e o Vietnã, antes do processo de reforma e abertura e do Doi Moi, o modelo de planificação deles da economia era parecido com o soviético? Quais eram as diferenças? Aliás, o próprio caso do Vietnã tinha como ter planificação naquela economia de guerra voltada 30 anos seguidos para a guerra, que acho que é o começo da conversa, né? E que modelo de planificação, de planejamento econômico se estabeleceu nesses países depois desses processos de mudança? E por que você, discordando da maioria da esquerda ocidental, defende que eles continuam sendo socialistas? Primeiro que eu tenho uma tendência que eu apanho muito por ter essa tendência. Você também tem esse mesmo hábito que o meu, de tentar construir uma visão própria dos fenômenos, né? Então, às vezes até construir meus próprios conceitos, né? Vamos dizer assim, para entender os fenômenos. Então, particularmente, falar em socialismo e capitalismo como modo de produção puro, você vai se perder, porque não tem lugar nenhum isso. Não é? Talvez nos Estados Unidos, Alemanha, talvez só nos Estados Unidos, porque é uma sociedade que ela se ergue sobre si mesma, como diz o Lenin, né? Ou seja, não teve feudalismo nos Estados Unidos, né? Então, talvez ali possa falar no capitalismo puro, ou na Alemanha, mas socialismo puro não existe. Então, a primeira coisa é abrir mão disso, isso não existe. Né? Então, trabalhar em termos de branco e preto, trabalhar em termos de bonito e feio, ou seja, não tem condições, porque as sociedades elas são complexas, as revoluções aconteceram em países atrasados, e para Marx, socialismo não era. Aí é que está uma questão de conceituação. Às vezes eu vejo, Jones, não é o teu caso, as pessoas falam de Marx assim, uma coisa, sabe, passa horas falando de Marx, assim, até vontade de chorar de emoção, sabe? Mas as pessoas não sabem conceitos básicos do marxismo. Ou seja, socialismo e Marx, aí não é a minha opinião, é a opinião dele, é a superação da divisão social do trabalho. Ou seja, o que é a divisão social do trabalho? A diferença entre campo-cidade, agricultura, indústria e trabalho manual e intelectual. Ou seja, a divisão social do trabalho, a construção disso é uma tarefa capitalista, ou seja, da Revolução Industrial, e não do socialismo. Não é? Agora, a Revolução ocorreu justamente onde não existia nem divisão social do trabalho, ou seja, não existia especialização produtiva. A Rússia, por exemplo, uma das genialidades do Lenin é perceber aquela dispersão camponesa terrível e perceber o seguinte, olha, existe muito recurso ocioso. Aliás, é uma outra definição que eu trago de Inácio Rangel, que é uma das minhas referências, que é o seguinte, a magia de criar processos de desenvolvimento passa pela capacidade humana em perceber onde estão os recursos ociosos da economia e mobilizá-los, não é? Então, o Lenin percebe que existia recursos ociosos na agricultura, ou seja, as pessoas não plantavam. Né? E qual que é a forma de fazer essas pessoas plantarem? Rearticulando as linhas de comércio. Ou seja, seria uma linha... Isso é restauração do capitalismo. Eu não sei se você concorda comigo. Se o Lenin fez isso, e para mim isso é restauração do capitalismo. Não é? Assim como o Deng Xiaoping percebeu a mesma coisa para a China, ou seja, percebe que existe um camponês médio chinês que não está plantando porque está com o saco cheio de plantar e entregar para o Estado e não ter retorno daquilo, ou seja, existe um empobrecimento camponês ao longo do tempo, que levou a uma ruptura do pacto político de 49, esse é um fato, né? Ou seja, o Lossudo fala muito isso, e o Deng Xiaoping percebe o seguinte, o Estado é socialista, quem manda somos nós. Então eu vou deixar esses caras acumularem e ficarem ricos, porque isso vai fortalecer o meu Estado. As contradições que vão vir a partir disso, as próximas gerações dirigentes vão dar conta delas, não é? Então, eu particularmente acredito que não existiu, vamos dizer assim, são estados socialistas, por quê? Porque existe uma superestrutura de poder voltada a objetivos estratégicos de caráter socializante, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a persistência da China na propriedade estatal da economia, nos últimos 30 anos. Aí ontem um amigo, um cara no Twitter, um reacionário, disse, estatal tem em todo lugar do mundo. Eu falei assim, cada vez menos, porque Taiwan, por exemplo, é um país que cresceu na base de empresas estatais, é um tigre asiático que cresceu na base
de empresas estatais, foram todas privatizadas. A Coreia do Sul, a mesma coisa. Foi crescendo na base de muita empresa estatal, foi privatizado, ou seja, privatizou-se o mundo inteiro. Enquanto que a China, o Estado, ele controla, vamos dizer assim, o núcleo do processo de produção, por isso que não tem crise, ou seja, o Marx dizia que se os trabalhadores controlassem os meios de produção fundamentais, isso seria suficiente para debelar as crises de superprodução. Então, a China tem esse controle e por isso que não entra em crise, não é? E o setor estatal na China tem sido cada vez mais fortalecido ao longo do tempo. Por quê? Porque o setor estatal da economia é o braço produtivo do Estado socialista, né? Agora, como uma formação social complexa, eu falei aqui da divisão social do trabalho, veja bem, o futuro do campo é a cidade, tá? Ou seja, o futuro do campo é o agronegócio, não estou falando desse agronegócio aí não, estou falando no sentido coletivo, no sentido, níveis superiores de produção. Na China atualmente, Jones, tem 400 milhões de pessoas, 400 milhões, 2 Brasis praticamente, que plantam para vender no mercado. É uma forma de produção que não é capitalista, é pré-capitalista isso. 400 milhões de pessoas. Ou seja, você vai fazer o que com esse pessoal? Vai promover uma guerra contra essas pessoas e promover uma recoletivização da agricultura? Eu acho que não. O que os chineses estão fazendo, que eu acho que é interessante nesse aspecto, é ir elevando o grau de coletivização desses caras, mas com a produção deles orientadas ao mercado, ou seja, é coletivo a empresa, a terra é do Estado, mas eles podem vender para o mercado, ou seja, são meios e maneiras que vão surgindo para superar os dramas de uma sociedade que tem 400, 500 milhões de pessoas plantando a base da enxada ainda. Então, não tem como construir um socialismo avançado numa sociedade dessa. Agora, o que tem que existir numa economia socialista como essa, a chinesa e a vietnamita? Um setor estatal poderosíssimo que indica ao restante da economia o rumo a seguir. Né? Ou seja, aquela história do Marx, né? A anatomia do macaco, que compreende a partir da anatomia humana. Então, o setor estatal da economia chinesa e vietnamita aponta para os outros setores da economia qual que vai ser o futuro delas, que é o quê? A socialização, né? Basicamente. Então, acho que são estados socialistas com uma base material, na minha visão, que tem capitalismo, mas o modo de produção dominante é o socialismo, né? Essa que é a questão, né? Falando com o pessoal aqui, eu e Elias, volta e meia, a gente troca ideia pelo WhatsApp, se liga, debate e tal. E aí tem uma coisa que eu sempre falo para Elias, porque eu estou acompanhando aqui os comentários, tem muita gente falando assim, mas estatal tem em todo canto, mas quer dizer que a Coreia do Sul era estatal. O próprio Elias, eu acho que inclusive você explora pouco, Elias, esses dados que você tem. Por exemplo, Elias tem dados que mostram que a prioridade da operação das empresas estatais não é o lucro, que a margem de lucro é pequena das empresas estatais e que elas operam fundamentalmente para atender interesses estratégicos do desenvolvimento econômico, por exemplo, da igualdade de infraestrutura entre o leste e o oeste da China. Elias, fala um pouco, que eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que existe um certo abstracionismo que fala assim, empresa estatal. Mas estatal não significa socializada. E a partir daí parte do pressuposto que todo estatal é a mesma coisa. É como se, por exemplo, o Banco do Brasil fosse a mesma coisa que o Banco da China, porque ambos têm o rótulo jurídico de estatal. Só que nesse rótulo jurídico de estatal tem várias relações de produção, papel na economia, formas de gestão, conexão estratégica da empresa com a política nacional que são diferenciadas. Então, fala um pouco sobre a especificidade das empresas estatais chinesas. Então, primeiro que elas são braços políticos, né? Elas são empresas orientadas ao mercado. Aliás, deixa eu contar a história toda, né? Nós aprendemos muitas vezes o seguinte, que a China era uma economia centralmente planificada e se transformou, a partir de 78, uma economia de mercado, né? Ou seja, deixou de ser planejada para ser de mercado. Isso é o que nós aprendemos no senso comum e grandes economistas de esquerda dizem isso, inclusive, né? Eu crio uma outra conceituação, que existe uma transição na China de uma economia centralmente planificada para uma economia planificada, porém orientada ao mercado. Isso significa que é uma economia que opera a partir das leis econômicas do mundo capitalista. Ou seja, para esse socialismo sobreviver, ele tem que se adequar a esse mundo que está aí. Ou seja, se adequar ao mundo que tem lei do valor,
que tem concorrência acirrada entre as empresas, os países protegem seus blocos de capitais. Então, a China teve que fazer, na década de 90, por exemplo, ela teve que praticamente destruir o seu antigo setor estatal para fazer um novo. E esse novo setor estatal da economia chinesa, ele surge com fusões e aquisições de milhares de empresas estatais, pequenas e médias, não é? E também outras tantas foram privatizadas e outras foram fechadas, e surge no final da década de 90 197 grandes conglomerados empresariais estatais. Depois cai a 147, 49 e hoje é 97. Não é? É como se tivesse 97 Petrobras na China. Ao lado, e são todas empresas orientadas ao mercado, ou seja, elas têm ações em bolsa não para se financiar, e sim para sentir um pulso do mercado, tá? E são empresas que elas têm uma característica, elas são orientadas ao mercado, mas não ao lucro. Só que elas têm que ser competitivas ao mesmo tempo. E eu posso te dizer o seguinte, cara, nos últimos 10 anos, 70% dessas empresas, né, elas estão operando no prejuízo líquido, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Estado está demandando dessas empresas que elas atinjam a fronteira tecnológica, e para isso demanda muito investimento. O Estado exige dessas empresas que elas invistam no exterior, ou seja, a nova rota da seda, e isso não é fácil, porque é investimento de longo prazo, não é? Ou seja, muito diferente, por exemplo, da Petrobras, em que mesmo no governo Lula e outras empresas estatais no mundo, eu posso dar vários exemplos, que elas têm que operar para os seus acionistas e não para o Estado. Não é? E em cima dessa questão que eu falo da diferença das estatais, ou seja, a questão dos trabalhadores também participar da gestão da produção, etc., tem a questão do seguinte, os investimentos estrangeiros chineses no mundo, feito por essas estatais, basicamente, no máximo, taxa de lucro de 0,25% por operação. Enquanto que um país capitalista, quando exporta capital, tem taxa de lucro de 20%, 21%, ou seja, é muito diferente, né? Daria um mini curso aí entre eu e vocês sobre isso, porque é muito interessante, né? Só para citar para a galera que está curiosa, na revista Ópera tem uma matéria, um estudo de uma acadêmica sobre a Assembleia dos Trabalhadores nas empresas. Então, fala um pouco sobre a participação dos trabalhadores na gestão das empresas, particularmente das empresas estatais. Eu publiquei no meu Facebook, quem tiver no Facebook, um artigo da Monthly Review, com 2 pensadores franceses e um chinês, que tratam da economia chinesa e defendem, mostrando a participação operária que existe, principalmente nas empresas estatais. E tem uma professora, como é o nome daquela professora Elias, da John Hopkins, que faz o estudo dos investimentos chineses na África. É Débora não sei o quê, mas eu já li tudo que ela disse. Débora Birmingham, se eu não me engano. Isso. Enfim, é uma professora da Universidade John Hopkins, que ela dirige um centro de estudos. Não é do PCB nem do PCB, viu, ela? Deixa claro aí, viu? Sim. Não é comunista, não. É economista qualificadíssima, uma estudiosa muito séria, que faz um processo de levantamento de dados, inclusive, impressionante, eu diria. E aí ela escreveu uma coluna para o The Washington Post, em que ela comprova isso que o Elias colocou aqui. Ela mostra que a taxa de lucro dos investimentos das empresas chinesas, por exemplo, em África, via de regra, baixíssimo, e que existe um condicionamento muito mais geopolítico desses investimentos do que de taxa de lucratividade. Então, há um condicionamento político, claro, muito mais do que a dinâmica de lucro. Ainda que, e aqui, Elias, veja, tem outra coisa interessante. Nosso amigo Lênin, e aí, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu conversei, eu e Elias conversou rapidamente sobre isso enquanto almoçava. Nosso amigo Lênin, ele, antes de morrer, ele mudou aquela palavra de ordem do Estado da Revolução, de acabar o Estado, o fim do Estado, o financiamento do Estado, para melhorar o aparelho soviético, tornar o aparelho soviético barato, que mereça o nome de aparelho de Estado soviético. E Lenin passou a defender, inclusive, aprender com os métodos administrativos, da administração pública e da gestão empresarial do Ocidente, né? E, inclusive, é um ponto que o Gramsci também traz, né? Tanto que criticam muito o Gramsci pela admiração que ele tinha pelo taylorismo e pelo fordismo, né? Falam que essa parte, via de regra, os gramscianos não gostam da obra de Gramsci, isso fica mais de canto. E aí, depois do Stalin, lá nos anos 30, ele vem com a palavra de ordem, tornar-se senhor da ciência.
É a ideia de que o partido precisava dominar métodos de gestão e de administração modernos, avançados e por aí vai. Então, existe uma longa tradição nos debates socialistas, inclusive, acho que isso é bom colocar, o próprio Trotsky, a crítica que o Trotsky faz ao Stalin no Revolução Traída é que não dá para chamar a União Soviética de socialista enquanto ela não tiver uma produtividade média do trabalho maior que os países capitalistas. Então, o Trotsky coloca como critério central o nível de produtividade do trabalho e não, inclusive, a democracia operária e outras coisas mais. Então, existe uma longa tradição dos socialistas que tiveram a experiência de gestão do poder, e isso é importante, que enfrentaram o problema prático de construção do socialismo, de como se assimila elementos da tecnologia dos países capitalistas, de métodos de gestão, para elevar a produtividade do trabalho, para garantir uma geração de riquezas cada vez mais eficiente. Ao mesmo tempo, sempre que se coloca nos debates da esquerda ocidental essa estratégia que a China adotou para sobreviver no mundo cercado do capitalismo, se coloca dos riscos que isso trazem, né, a nível de poder político. Quais são os riscos que trazem para um Estado socialista, como você defende, com o Partido Comunista, desenvolver uma burguesia que é bilionária, que tem um peso, que tem uma influência, e que, embora não controle, por exemplo, a mídia, não controle o exército, mas tem um peso econômico ali, né? E que, por exemplo, é uma coisa que você sempre fala, que pressiona para abrir a conta de capitais. Então, do ponto de vista político, quais são as consequências de conviver nesse modo de produção complexo, como você coloca, esse modo de produção capitalista? Ele está controlado? Quais são os riscos de uma restauração capitalista na China? Olha, eu sou muito realista em achar que o risco de restauração capitalista está aí, entendeu? Eu não sou aquele cara que acha que cultua uma realidade e não vê problema, não. Acho que existe o risco, até em Cuba tem risco, ou seja, Coreia do Norte, ou seja, onde se propõe a viver no mundo real tem um risco, né? Agora, eu acredito que a vida vai dando cabo das contradições na medida que elas surgem e atravancam o processo de desenvolvimento. A existência dessa burguesia na China, ela não é ainda um empecilho para a continuidade do processo de desenvolvimento. O dia que ela se tornar um empecilho para a continuidade do processo, tem que se dar conta, tem que se dar conta dela. Esse é um ponto. Um outro ponto, isso eu falo para os meus amigos trotskistas e tal, que eu tenho uns amigos, aliás, tenho um amigo na direita, né? Eu sou amigo do Rodrigo Maia, né? Como vocês gostam de me sacanear no PCdoB, né, cara? Então, eu sou um cara que tem muito... O pessoal sabe que eu sou do PCdoB e pode brincar à vontade comigo, que eu não vou me pilhar. Eu conheci o Jones, ele me esculhambando no Facebook, eu não respondi, porque eu falei, vou aprender com esse cara, entendeu? Não vou brigar com ele. Então, foi assim que nós nos conhecemos. Ele me esculhambando, mas esse cara é inteligente pra cacete, eu vou ganhar mais aprendendo com ele do que brigando com ele. Eu acho que essa é a postura que eu tenho com você. Eu levo esse raciocínio para entender o socialismo também. Se o poder político proletário, o nome que queira dar para isso, não quer lidar com a burguesia, meu amigo, é um poder com a sua própria burguesia, vamos dizer assim, é um poder político que não merece ser poder político, né? Porque se eu não consigo lidar com o meu inimigo estratégico do meu lado e conviver com ele em uma unidade de contrários, sob o meu controle, eu não mereço exercer poder político. Esse que é o X da questão. Eu, particularmente, tenho uma crítica severa ao modelo chinês, na aspa, que modelo não existe dinâmica, mas vamos ao termo modelo, que é o seguinte: eles praticamente destruíram o estado de bem-estar social deles na década de 90. Então, tiveram que reconstruir a partir dos anos 2000. Não é? Ou seja, eu não estou aqui para bajular ninguém, não. E abriu-se um fosso, vamos dizer assim, entre pobres e ricos na China, muito grande. É evidente que hoje essa tendência à desigualdade está reduzindo, não é? E é isso, onde tem bilionário, tem pobre, não é? O que acontece na China hoje, né? Ou seja, vamos tratar um problema de cada vez. Uma das minhas críticas a você, de irmão e camarada, é que nós temos que arrumar um inimigo por vez, né? Você arruma vários, às vezes, né? Sabe que o Lenin aconselhava isso, né? Temos que o mínimo de inimigos possível. Mas você pode, eu vou te proteger de todo o mal, entendeu? A depender de mim. Eu acredito que existe na China uma burguesia, tá? Ela tem força política, sim.
Agora, o Xi Jinping identifica uma fração dessa burguesia e escolhe como alvo. Que é essa burguesia, por exemplo, que é interessada na abertura de conta de capitais. O que está acontecendo com essa burguesia aí? Ela está fugindo para os Estados Unidos, para o Canadá, ou literalmente desaparecendo. Ou seja, esse é o que está acontecendo com esse pessoal. Agora, existe uma outra, aí é dado econômico mesmo, né? O setor privado chinês está super endividado. Por quê? Porque os créditos, aliás, é uma crítica minha ao Xi Jinping, eles podem até me criticar, ou seja, eu sou contra matar com a burguesia destruir com a burguesia desse jeito como ele está fazendo. Não é destruir, mas dificultando a vida dos caras. Eu acho que não é um momento histórico para isso ainda. Pode ser que eu esteja errado. Mas você pega, por exemplo, a burguesia na China, ela tem dificuldade de acessar crédito bancário. Porque o crédito bancário está sendo cada vez mais canalizado para as empresas estatais. E é justamente isso que o Trump está criticando na China. Ó, vocês têm banco estatal que fica financiando empresa estatal, isso gera concorrência desleal, ou seja, as pessoas têm que perceber que o cerne da crítica do Trump à China é a propriedade estatal dos meios de produção. Esse é o cerne do discurso do Trump. As pessoas não leem, né? Então é só você ler, até onde eu sei, né? O Gabriel Deslandes que traduz as coisas, o Matheus, que os caras são pica, né? Agora, existe um endividamento privado na China que está levando à bancarrota parcelas significativas da economia chinesa. Isso é ruim, tá? Mas, por um outro lado, tem uma burguesia ali, por exemplo, esse cara, esse picareta do dono do Alibaba, por exemplo, é um picareta, né? Eu não sei o nome dele, mas é um cara famoso. Jack Ma. É um picareta. É um picareta, mas que está fazendo no sinal da cruz, Partido Comunista e tal, tá, sabe? Esse cara foi obrigado agora, pelo Partido Comunista da China, a fazer doações aos países pobres de equipamentos da ordem de 750 milhões de dólares. Sim. Ou seja, isso significa que colocaram um fuzil na cabeça dele e falou, olha, você vai ter uma tarefa especial a partir de aqui. Vai doar 750 milhões de dólares de equipamentos para os países pobres. É o que ele está fazendo, ele está se achando um benemérito, não sei o quê. Ou seja, eu acho que existem milhares de contradições, existe o risco da restauração capitalista, o Xi Jinping sabe disso, tá? Ele tem clareza disso, tá? Agora, eu acredito que a China é o socialismo possível nos marcos do nível de desenvolvimento do socialismo e do capitalismo no século XXI. Eu acho que existe, não tem como ir além daquilo, sob o meu ponto de vista. Posso estar enganado também. Ô Elias, tem um ponto que eu acho que é muito interessante, inclusive foi a primeira vez que eu vi alguém falando isso, quando a gente estava conversando no Rio de Janeiro, tu falou do controle do crédito nas mãos do Estado como um elemento de coordenação estratégico da economia, um elemento de planificação. Né? Total. Então, em vez de um tipo de planejamento soviético, em que, dentro do plano econômico, você tinha a previsão de produção de 60 mil, 500 mil produtos e tudo bem delimitado, controlando e canalizando o crédito, você consegue direcionar os interesses produtivos no âmbito do plano quinquenal. Explica aí para o pessoal. Eu já tive essa conversa contigo ao vivo, mas o que é que significa um país como China e Vietnã ter a maioria do crédito na mão do Estado e que capacidade de planejamento isso dá? A questão é a seguinte, é que o Lenin, eu me considero leninista, né? Até meu último fio de cabelo. Ele tinha uma frase dele, igual das frases que esses caras soltavam de vez em quando, né? O Lenin dizia o seguinte, a maior invenção do capitalismo é a economia monetária. E ela tem que estar a serviço do socialismo. A economia monetária, o que é? Uma economia baseada no crédito. Tá? E essa economia monetária nunca surgiu na União Soviética. Ou seja, a economia soviética, eles tinham um banco de depósito e retirada, mas que não servia diretamente para ser como intermediário de crédito. Ou seja, as empresas elas se auto-investiam, né? E isso levando a um desgaste desse modelo que eu chamo de balanço de materiais, né? Que passou a não funcionar mais. O que ocorre na China, a partir da década de 90, principalmente, é a transformação dessas estatais em empresas, em grandes corporações globais e com capacidade de competir agressivamente, e também a formação de uma economia monetária própria, né? Ou seja, e ao construir essa economia monetária com bancos estatais em tudo quanto é canto, ela substitui e muito o papel que a Gosplan tinha na União Soviética.
não é? Então, a China, quando ela forma esses bancos estatais e utiliza o crédito como controle, ou seja, como que você controla a propriedade privada? A partir do crédito e dos impostos, não é isso? O papel do imposto não é financiar o Estado. O papel do imposto é dominar as classes sociais, essas coisas que a gente sabe, né? É outra confusão que fazem também, né? Então, na China, os bancos estatais de desenvolvimento fazem o papel hoje que a Gosplan fazia. Então, Xi Jinping decidiu o quê? Estrangular o setor privado. Está acontecendo aí, ó, tá? Empresa fala, você vê, tem vários relatórios na internet sobre isso, nego puto com o Xi Jinping, mas é o que está acontecendo. E dinheiro para as empresas estatais. Dinheiro, faz, acontece, é 5G, é 6G, é isso, é aquilo. Então, o sistema de crédito é fundamental. Inclusive, quem quer entender disso, é aí que está a questão do marxismo ocidental, né? Cara, entender desse... Você, Jonas, é um cara que é, além de historiador brilhante, é um cara autodidata em economia, essa coisa toda. O que me aumenta a minha admiração por você. Cara, você se mete a estudar as coisas, é um elogio público que eu te faço, que é muito difícil, cara. Isso dá Economia de Projetamento do Rangel, é um livro horroroso de ler. Horroroso, difícil, sabe? Como funciona uma economia monetária. Ler a teoria geral da moeda do Keynes. Ou seja, cara, isso demanda muito saco, né, cara? Isso, ou seja, você tem, e os marxistas ocidentais não têm, porque eles acham que isso é coisa da burguesia, né? Ou seja, economia e tal é coisa da burguesia, né? Vamos filosofar, vamos falar da igualdade, que, enfim, eu perco a paciência fácil, né? Ô Elias, mas veja, nesse âmbito ainda do marxismo ocidental, e alguém pediu para perguntar aqui, eu já vi tu comentando que a economia cubana e a economia coreana tem uma dinâmica muito particular, que é um tipo de formação econômico-social, como você gosta de colocar, que é diferente da China e do Vietnã. A compreensão que eu tenho da economia cubana, veja, Cuba é uma experiência fantástica e heróica, né? Vamos delimitar aqui, Cuba é o orgulho da América Latina. Agora, me causa um certo incômodo, que todo mundo é simpático a Cuba, porque Cuba encarna na visão da galera a metáfora Davi contra Golias, né? Cuba é uma ilhazinha pequena, tem aquele charme demodê dos anos 70, anos 80, tem aquela coisa da pobreza heróica, né? O povo que assistiu Bacurau e se emocionou, ele olha para Cuba como se fosse um pequeno Bacurau. E já a Coreia Popular não tem essa mesma simpatia, primeiro por causa da dimensão asiática do país, e tem aquele, enfim, afastamento cultural, algum racismo também filo-ocidental por aí. Total. Mas a economia cubana e a economia coreana, como é que tu pensa elas? Porque me parece muito claro que elas não são planificações de modelo soviético, ao mesmo tempo elas não se encaixam nesse socialismo de mercado, ou socialismo com mercado, que seria, na tua compreensão, a China e o Vietnã. A Coreia do Norte, aí eu vou discordar de você fraternalmente, é modelo soviético aquilo ali, até hoje. Completamente, só que eles se industrializaram. A situação deles é muito melhor que a cubana. Né? Eles se industrializaram, eles completaram todos os estágios da segunda revolução industrial. Tanto é que eles produziram o metrô de Pyongyang, é feito com trilhos da Coreia do Norte, com trem fabricado na Coreia do Norte, ou seja, tudo norte-coreano. Só que uma economia que estagnou por motivos externos, eu acho. Eu não vou aqui fazer uma crítica a eles de graça, porque existe uma condicionante internacional ali que é terrível, né? Sabe? Agora, a economia cubana, Jones, é o seguinte: quem fala mal do Fidel, ali você falou, uma vez você falou o seguinte: olha, se falar mal do Fidel Castro, não entra na minha casa, não é isso? É o mesmo, eu concordo com você, falar mal do Fidel não entra aqui em casa. Só que isso me dá condições de falar o seguinte: o modelo, não existe economia cubana. Aquilo não funciona. Aliás, o Fidel falou isso antes de morrer. Aquilo não funciona. E eu vou te falar mais ainda, Jones, eu vou falar isso com dor no coração. Existe uma burocracia estatal em Cuba hoje que não tem interesse nas reformas econômicas. E isso foi o que o Raul Castro falou para o Lula dentro do avião presidencial do Lula. Não é? E até onde eu percebo, esse rapaz que está lá, o Dias Canel, representa essa burocracia aí, que não tem interesse em mudar o sistema, porque se mudar o sistema, vai levar o quê? Vai levar a uma pessoa que trabalha numa empresa há 30 anos a sair do posto. Ou seja, mudança desse tipo é muito complicado, cara. Você sair de um modelo que funcionou durante 40, 50 anos desse jeito e mudar é muito complicado.
Então, tanto é que o Raul Castro, ele mandou fazer o seguinte, ele perdeu o partido e foi para o povo, né? Vamos fazer um plebiscito para o povo que votar o que eles querem, né? E isso foi uma demonstração do seguinte, olha, eu não tenho partido comigo, o partido não quer reformas econômicas, então eu vou ter que me ancorar no povo. Tanto é que mais de 90% é favorável às reformas de mercado, essa coisa toda. Então, eu vejo a economia cubana desse jeito, uma economia que não funciona, e fundada em uma máquina, vamos dizer assim, que não quer que também a coisa funcione. Por um outro lado, existe um dado da economia cubana que é o seguinte, o Marx fala na crítica ao programa de Gotha de uma economia com dois setores, um produtivo e um improdutivo, né? O improdutivo é saúde, educação, essa coisa da cultura, e o produtivo são de máquinas e equipamentos. E que esse setor aqui tinha que se desenvolver a tal ponto que a capacete é transferir valor para cá, para que esse aqui também se desenvolva. Então, nesse livro que eu estou lançando ano que vem, nós estamos falando disso na China, né? De ter um setor macro, setor produtivo e improdutivo. E a lei do valor obriga que, para existir esse setor aqui, esse aqui tem que ser muito fortalecido. Cuba desafia a lei do valor, porque ela tem um macro setor improdutivo muito desenvolvido, que é saúde, educação, biotecnologia, sem ter um macro setor produtivo. Então, Cuba é um caso de estudo ou seja, é isso que é interessante entender. Como que um país que não tem um macro setor produtivo consegue ter um macro setor improdutivo altamente desenvolvido, né? Agora, eu sou crítico não ao modelo cubano, mas aquilo que está lá hoje, eu sou muito crítico, assim como sou a Venezuela também, sabe? Agora, eu mantenho aquilo, sabe? Eu sou ideologicamente ganho, ou seja, se falar mal do Fidel Castro, não entra na minha casa. Enfim, é isso, né? Não, é aquela coisa, né, Elisa? É uma crítica que a gente não vai fazer coro com o imperialismo. Com certeza. A gente sabe do bloqueio econômico, dos ataques. Então, entre nós, a gente debate, tem esse problema aqui, agora para fora aí. E, por exemplo, Elias, tem gente que se escandaliza com a defesa que eu faço da Coreia Popular, né? E eu sempre coloco, olha, meu amigo, você acha que o regime político da Coreia é feio, que não é bonito, que é muito militarista, então lute para o imperialismo deixar o país em paz. Porque não existe desenvolvimento da democracia operária com o país cercado militarmente. Então, lute para o imperialismo deixar o país em paz, e aí depois a gente vê a dinâmica interna do país como prioridade. Agora, Elias, tem uma coisa que me impressiona muito na China, que é a capacidade de inovação tecnológica. Eles conseguiram desenvolver um modelo de inovação que é algo de assustador, né? Porque durante muito tempo a China foi retratada pela mídia burguesa como um país, basicamente, que copiava a tecnologia ocidental e que, até certo ponto, isso correspondia à realidade, só que rapidamente a China conseguiu desenvolver uma dinâmica institucional de absorção de tecnologia ocidental e depois desenvolvimento de uma dinâmica própria de ciência e tecnologia ao ponto de superar, que é o caso do 5G e do 6G, a própria produção ocidental, né? E aí está com projetos de mineração na Lua, todo uma dinâmica de um setor aeroespacial também que promete superar o estadunidense em algumas décadas e tal. Essa dinâmica de desenvolvimento institucional chinesa, que poderia falar mais um pouco dela. E segundo, eu tenho uma coisa, Elias, que eu sempre debato com meus amigos ciristas, né? E que alguns economistas keynesianos também, que eu acho que tem muitos economistas keynesianos que são interessantes no debate macroeconômico, mas acho que esquecem a questão do poder político. E aí tem um amigo meu, o Luiz Lima, que ele sempre brinca, ele fala, olha, o que a China fez, ela não fez com a eleição não, burguesa não. A gente sempre tem que lembrar isso. E aí desenvolve um pouco como é que funciona esse modelo de inovação institucional e, segunda coisa, é possível replicar as políticas chinesas, por exemplo, de desenvolvimento científico-técnico para a gente pautar a soberania tecnológica do Brasil frente ao imperialismo, sem resolver a questão do poder? Não. Então, já responde essa questão. Não. Não. Porque eu vou te falar o seguinte, é a terceira vez que eu vou falar isso hoje. As pessoas têm me perguntado sobre o mundo pós-pandemia. Depois eu vou entrar direto nisso daí. Então, muita gente fala que o mundo vai ser a China, vai dominar o mundo, que a China vai passar dos Estados Unidos e tal. Eu sou muito conservador em relação a isso.
Eu acho que uma coisa é a China ter um PIB maior que o dos Estados Unidos, outra coisa é a China ter o domínio tecnológico de setores chaves que ela não tem ainda. Então, por exemplo, nas minhas viagens intelectuais, assim, eu separo 30, eu vou falar pela terceira vez isso hoje, 30 setores chaves da economia, que são fronteiras tecnológicas. A China, para poder falar que tem hegemonia mundial, ela tem que ter o domínio pleno de 27, mais ou menos. É uma cabala, aliás, eu gosto de cabala, viu? Eu gosto de uma cabala, de uma... Então, 27. Cara, a China só tem domínio de 3 ou 4. O resto, quem domina são os Estados Unidos ou a Alemanha. Ou seja, eu espero não estar sendo muito crítico, a China está muito atrás dos Estados Unidos ainda, meu amigo. Ela avançou absurdamente, isso porque eu falo, a China, até 2005, ela tinha um desenvolvimento tecnológico de complementariedade com os Estados Unidos e Japão. Essa complementariedade, ela se exausta. Então, a partir de 2005, a China teve que elaborar e executar políticas proativas em matéria de ciência e tecnologia. Em 15 anos, ela consegue alcançar o primor da arte em 4 ou 5 setores, o que é muita coisa, meu amigo. É muita coisa, não é pouca coisa. Daí, acreditar que a China vai dominar o mundo, que ela já está pronta para hegemonia, isso é uma outra história. Eu não acredito eu sou muito conservador em relação a esse tipo de coisa. Agora, como isso funciona? Meu amigo, é o desafio o tempo inteiro. Sabe? Por exemplo... eles fizeram o serviço sujo das estatais, eu chamo o serviço sujo, que foi acabar com o modelo anterior e fazer um novo, que foi um serviço sujo, no sentido moral do termo, ou seja, foi acabar com o sistema Dunway, da Seguridade Social, aquela coisa toda. O passo seguinte foi criar uma agência que substituísse 9 ministérios, para controlar os ativos do Estado chinês nessas empresas estatais, que é a SASAC. Na SASAC, eu acredito que trabalha naquele lugar as mentes mais brilhantes da China. Tá? Então, o que acontece? É um Estado que ele é desafiado o tempo inteiro, porque chegou num ponto ali que não tem como recuar mais, cara. Ou eles avançam, ou o regime cai. Então, é o Estado que pressiona o tempo inteiro as empresas a investirem em ciência, tecnologia, pressão mesmo do Estado para suas empresas. Pressão pesada. É por isso que essas empresas operam no prejuízo há muito tempo, né? Vamos dizer assim, né? Então, o arranjo institucional é muito baseado, vamos dizer assim, nos desafios impostos ao mundo para a China. Então, você está sendo desafiado aí na sua casa, então você vai ter que criar meios e maneiras de se defender do que vem de fora. Então, o Sistema Nacional de Inovação Chinesa funciona muito na base da porrada, né? Aliás, vamos falar um termo correto, né? É a base da porrada, né? Muito dinheiro e porrada, né? Pressão. É basicamente assim que funciona o sistema sob pressão, né, cara? Porque os chineses estão sob pressão. Essa que é a grande questão. Agora, ô Elias, tem outra coisa, é muito presente no debate econômico também. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu li um livro do Márcio Postman, bem interessante, inclusive. Só que o Márcio Postman, quando ele vai falar ele vai fazer a crítica ao que ele chama de curtoprazismo na estratégia de desenvolvimento brasileiro, né? E aí o Márcio Postman, ele trata isso como uma questão cultural, basicamente. Tipo assim, a política brasileira, a sociedade brasileira ainda não tem um entendimento estratégico. Falta essa cultura do entendimento estratégico. E eu entendo, me parece, que isso é muito mais uma questão de poder do que de cultura, né? Dado que, por exemplo, no domínio do capital financeiro, que exige uma política de austeridade permanente, meta de inflação anual é expressão do domínio desse capital no comando da economia, não é questão de cultura. E a China tem uma coisa meio assustadora, que é, você pega um plano quinquenal, por exemplo, de 20 anos atrás, vê o que é que eles estão prospectando para o futuro e pega o resultado hoje, você percebe que eles conseguiram alcançar, né? Outro dia desse, até um intelectual que considerou que a China tinha aderido ao neoliberalismo e fez autocrítico, David Harvey, ele falou isso, né? Pô, você pega os planos quinquenais da China, o Partido Comunista há 40 anos vem conseguindo cumprir a imensa maioria das metas que se colocam nos planos. Como é que a China consegue articular essa estratégia de desenvolvimento deles no tempo, né?
Porque diferente do Brasil, por exemplo, não existe isso de meta de inflação, enxugar o orçamento no ano. Como é que eles articulam essa variável tempo dentro da estratégia de desenvolvimento? Cara, é bom você falar isso, porque um dos motivos pelos quais eu ando muito conservador nas minhas análises sobre o futuro da pós-pandemia está o seguinte: você com certeza já leu, e você na China, eu conheço muita gente na China, muito burocrata, muito economista, conheço muita gente na China. Então, todos eles dizem o seguinte: olha, nós precisamos de paz até 2049. Tá? Então, se nós conseguimos um ambiente de paz até 2049, o socialismo vai vencer muito mundial, ou seja, é uma paródia que eles fazem. Só que é o seguinte, a paz acabou, cara. Então, a questão do tempo na cabeça de um burocrata chinês é o seguinte, é 2049. Ou seja, até lá eu tenho que ter um padrão de vida de Bélgica para a minha população, e para eu ter isso, eu vou ter que amainar os efeitos ambientais disso, para isso eu vou ter que criar 20 ou 30 cadeias produtivas de indústrias verdes, vamos dizer assim, indústria limpa, né? Ou seja, é pensar em efeitos de encadeamento o tempo inteiro. Agora, a noção do tempo é 2049. Acabou isso. Porque a guerra está declarada da China hoje, né? Eu não sei se eu respondi a sua questão, né? Então, você tem 2049 chegar no nível X. Para chegar lá, eu tenho que ter indústrias-chave aqui e ali, e eu tenho que pensar nos efeitos de encadeamento da implantação dessas indústrias na sociedade, no país, tá? Então, por exemplo, eu quero ter um nível de vida como o da Bélgica, ou seja, eu vou ter que consumir para cacete. E se eu for consumir para cacete, eu vou ter que ver os efeitos ambientais disso serão terríveis. Para serem menos terríveis, eu tenho que investir em quê? Em ciência e tecnologia para a produção de energia limpa, essa coisa toda. Então, são 2 milhões de pessoas pensando nisso o tempo inteiro. Tá? Agora, a noção de tempo dos caras era essa, é 2049, agora acabou. Ou seja, a guerra está declarada à China. Por isso que eu sou muito conservador em falar atualmente no seguinte, o que vai ser no pós-pandemia. O Xi Jinping fez um discurso, eu acredito que foi no começo da pandemia, que ele é um cara que tem uma visão ele é muito impressionante, né? E estamos diante do maior desafio desde a fundação da República Popular. Ou seja, ele sabe disso. Não é? Então, o que vem depois do coronavírus e a noção do tempo chinês, para mim, está em aberto ainda. Assim, eu não vou me... Cara, porque existe especialista para tudo, né? Eu vou falar do futuro, eu não consigo falar do futuro, porque mudou completamente o mundo agora, né? Ou seja, a China virou alvo mesmo, né? Os americanos ficaram plantando, alimentando aquele dragão por 40 anos, né? Comprando, subsidiando, aquela coisa toda. Só que o dragão já não é mais bebezinho, virou um dragãozão, né? Então, o pau vai comer para cima da China, cara. Eu acho que é um elemento que nós temos que haver depois da pandemia, né? Então, eu não consigo fazer uma previsão, porque a previsão que eu tinha era a partir da impressão que eu tinha dos chineses. O ano é 2049. Acabou isso aí, meu amigo. A guerra já está declarada hoje, 29 anos antes, né? Então, mudou completamente o sentido das coisas. O próximo plano quinquenal que vai ser lançado ano que vem, já tem debate acontecendo. Eu até falei numa matéria que saiu na South China Morning Post, que é um pouco isso. É um pouco isso, ou seja, é voltar para a autossuficiência, olha isso, olha o renascimento do maoísmo, né? Ou da autossuficiência e produção de tecnologia própria. Agora, a autossuficiência deles vai estar numa base de uma classe média que tem hoje 500 milhões de pessoas. Ou seja, então, o ponto de partida deles é maravilhoso, né? Não é o ponto de partida do Brasil, né? Que vai estar produzindo uma crise humanitária de proporções gigantescas do Brasil. Lá é diferente a coisa, né? Então, eles têm pontos de partida interessantes, né? Sim, Elias, sobre a questão monetária também, eu tenho acompanhado teus posicionamentos, porque, assim, volta e meia, tem algumas matérias muito emocionadas que falam que a gente está à beira do fim da hegemonia do dólar, né? A China estabelece um acordo aqui com a Rússia, um acordo aqui com a Índia, e já aparece uma matéria. O dólar vai cair, a hegemonia do dólar vai cair. E você tem uma abordagem que você sempre destaca, olha, que substituir uma moeda como a reserva de valor internacional, a moeda por excelência do comércio mundial, não é peixe pequeno, né? E aí tem uma série de questões, como, por exemplo,
alguns autores colocam que para a China conseguir substituir o dólar como moeda de reserva de valor mundial, isso passaria por uma liberalização de seus mercados financeiros, da sua bolsa de valores, e isso tem consequências por abertura da conta de capitais, maior liberdade de capitais, isso tem consequências diretas do poder político interno. Eu vi um texto seu e vi uma entrevista que você deu para o Nassif, que você coloca também o fator militar, que a hegemonia do dólar está diretamente relacionada com o poder militar dos Estados Unidos. E aí eu queria que tu comentasse aqui para a galera que nível a China tem de colocar hoje de ameaça a hegemonia do dólar no mercado mundial e como os chineses estão planejando essa questão do domínio do dólar ainda, como tentar derrubar isso, se é que eles planejam derrubar isso. Então, derrubar isso é derrubar o capitalismo, né? Vamos cá entre nós aqui, derrubar a hegemonia do dólar é derrubar o capitalismo. Então a gente está falando igual tomar o Banco Central do Brasil, né? Ou seja, se eu tomo o Banco Central, se eu tenho o poder de emissão e precificação da moeda, eu tenho poder político. Então, estamos falando de poder político, não monetário, né? Ou seja, você tem que clareza disso, porque você é um cara muito inteligente. Os chineses, eu acho que estão dando passos muito semelhantes ao que os americanos deram na década de 20 do século passado. As pessoas se dizem materialistas históricas, mas não gostam muito de história, né? Então, é na história que você tem explicação para as coisas. Os americanos, eles passaram, na década de 20 do século passado, a financiar a obra pública na Alemanha com dólar. Né? Em alguns países do mundo, na década de 20, com dólar, né? E depois de 25 anos, o dólar passou a ser a moeda de referência, passou um tempo de 25 anos até que ele se assentasse como uma moeda hegemônica, essa coisa toda. Eu acho que a China, quando ela espalha investimentos produtivos no mundo inteiro, ela cria as primeiras condições para criar um padrão paralelo monetário. Agora, para criar esse padrão paralelo, a contraparte tem que aceitar. O que isso significa? Jones, eu vou te falar, vou bater real. Se eu tivesse dólar comigo hoje, meu amigo, eu ia pegar esse dólar e ia mandar para os Estados Unidos, nem deixar no Brasil. Ou seja, o dólar ainda é o refúgio seguro. Aliás, se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar título da dívida americana, não brasileiro. Por quê? Porque é o refúgio seguro ainda. Ou seja, essa fuga de capitais do Brasil nos últimos 2 anos está tudo indo para onde? Estados Unidos. É banco americano. Então, o refúgio ainda seguro dos investidores é o dólar. Todas as classes médias do mundo, elas pensam como americanas, elas querem ser americanas, tá? E você bancar o custo político de você mudar a sua moeda de referência para comércio é muito alto. O Saddam Hussein que o diga, o Gaddafi que o diga. Então, a China tem que convencer os seus parceiros comerciais a falar, olha, vamos comercializar agora em yuan, para ela poder pensar em criar uma outra ordem monetária internacional. A Venezuela topa, o Irã topa. Quem mais topa? O Zimbábue também topa, também está, né? Quem mais topa? Ninguém. Então, acho que é uma coisa de muito longo prazo. Né? Talvez seja conservador, talvez caia amanhã o dólar, tudo isso, mas eu não acredito nos próximos 20, 30 anos uma mudança no padrão monetário ao gosto das pessoas, né? Derrubar o dólar. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque tem duas coisas que eu sempre observo, Elias, que eu acho muito curioso, que desde os anos 90, que tem sempre um teórico prevendo uma crise iminente na China, e a crise não chega, né? Então tem essa coisa que é muito engraçada, e desde os anos 90 também, aliás, esse no caso desde os anos 80, tem alguém prevendo a queda iminente da hegemonia estadunidense, e que também não acontece, né? Então, assim, tem previsões que vão se renovando, vão sempre sendo feitas e elas não chegam nunca. Acho, Elisa, a gente está com 1h30 de live já. Eu queria que tu falasse um pouco, estão pedindo aqui no debate, no chat, aliás, sobre o debate com o economista, o Milanovic, né? Branko Milanovic, que foi economista do Banco Mundial, se não me engano, né? Sim. Ele escreveu um texto, para quem não acompanhou, ele escreveu um texto para o El País, falando que a China é um país capitalista. E aí Elias respondeu o texto junto com o Alberto Gabriele, da Itália, um pensador italiano, que o Elias tem uma parceria intelectual, produz muito junto com ele. E aí depois outro pensador já escreveu outro texto, e está um debate muito interessante, inclusive.
E Elias, tu vai lançar um livro pela Boitempo junto com o Alberto Gabrielli, né? Ano que vem ou final desse ano? Então, a Boitempo tem essa coisa da burocracia interna da editora, né? Então, a tendência é o livro sair pela Boitempo, ainda não é 100% garantido. A tendência é essa. Eu acredito que vai sair, eu acredito, por uma série de motivos, né? Mas qual que é a questão mesmo? Desculpa. Aí vou formular a questão agora. No texto que tu escreveu com Gabriele, vocês colocam uma diversidade de relações de propriedade, de tipos de empresa, que é raro você ver algum comentarista ocidental tratando, né? Via de regra, na mente da gente, ou a empresa pública ou a empresa privada. Fala um pouco sobre essa diversidade de relações de propriedade de empresa na China, porque alguém aqui nos comentários estava mais cedo falando até das TVEs, né? Isso acabou. E tal. Então, fala um pouco sobre o quanto as relações de propriedade na China são mais diversas do que faz parecer, porque quando, por exemplo, quando se pega o dia de regra, né? A forma ocidental de tratar o negócio é 30% do PIB público, 70% do PIB privado. Então, as pessoas pensam que é empresa pública e privada, tal como é, por exemplo, numa visão superficial no Brasil. Trata um pouco dessa diversidade, Luiz, por favor. Então, uma das coisas que eu tenho elaborado, é uma coisa bem particular, né, jogar confete na minha cabeça, é o seguinte, é perceber que a China, a partir de 78, ela forma um setor privado poderoso, tá? Mas esse fortalecimento do setor privado não ocorre em detrimento do enfraquecimento do setor estatal. O que ocorre na China, aí identifiquei com dados, com números, etc., é de que há quase 10 anos, assim, é quase que uma cabala, o Estado lança inovações institucionais que vai reposicionar o papel do Estado na economia. Então, o que acontece? Para resumir a ópera, nos últimos 40 anos, o setor privado cresceu absurdamente e o setor estatal cresceu qualitativamente, ou seja, o setor estatal da economia, o duro lá, é bem menor que o privado, no sentido numérico, só que o setor privado todo, ele é completamente dependente das encomendas do setor estatal da economia. Então, aquilo foi moldando uma formação econômico-social em que o setor público da economia foi se tornando, ao longo do tempo, dominante, e o setor privado foi se tornando, ao longo do tempo, numeroso, mas dependente das encomendas do setor estatal. Então, por exemplo, no movimento estudantil, eu fiz isso há 30 anos atrás, tem aquela história que você conhece de comprar a garrafinha, né? Quem tem mais garrafinha, né? Ou seja, essa coisa toda de urna, essa história que você sabe da Uni, essa coisa toda. Só que na economia as coisas não são assim. Na China, por exemplo, em 78, 70% do PIB era estatal e 30% não era estatal, era não estatal, não tem uma especificação. E hoje é 30% estatal e o resto é sem especificação direta. É privado, é joint venture, é coletivo, ou seja, existem mais 8 formas de propriedade. Tá? Só que a capacidade de intervenção do Estado na economia hoje na China é muito maior do que 78. Não é? Então, essa é uma característica que eu queria colocar. O que importa não é o tamanho do setor, e sim qual que é o setor que gera efeitos de encadeamento para as outras economias. Eu, por exemplo, estou trabalhando numa elaboração que é chamada Nova Economia de Projetamento. E eu concluí o seguinte, a gente pode fazer até uma live só sobre isso depois, hoje não dá tempo. Uma das características do capitalismo, qual que é o drama do capitalismo, né? É que o grande setor monopolístico do capitalismo, dos países capitalistas, é privado. E se esse setor falar, não vou investir, não investe, a economia cai. Não é? Na China, esse grande setor é estatal. Ou seja, e o motivo de lucro no capitalismo é chamado de incerteza keynesiana, ou seja, a incerteza keynesiana é o que move o capitalismo. Ou seja, essa incerteza gera lucro, gera chantagem para o Estado, aumenta a taxa de juros, ou seja, a incerteza é um fator fundamental. Essa incerteza não existe na China. Então, a China conseguiu criar uma economia em que ela supera a incerteza keynesiana. Então, uma economia que ela é, entre aspas, 30% estatal, tá? Só que ela não opera na base da incerteza, ela opera quase que no automático, vamos dizer assim, né? Então, eu acho, para resumir a ópera, não fique nessa de conta garrafinha.
é perceber qual que é o setor que tem o poder de gerar efeitos de cadeamento ao restante da economia. É como a Petrobras no Brasil. Ela gera um efeito de cadeamento muito grande para o setor privado, e é só que ela é uma única empresa. Enfim, E aí, Elias, cada vez gera menos, né? Por isso que eles estão desmontando a cadeia produtiva da Petrobras para justamente tirar essa capacidade do Estado brasileiro a entregar a BR distribuidora, estão entregando distribuidoras de gás, enfim, tudo isso que a gente sabe. Elias, já está com 1h30 de live. Eu quero que tu faça uma consideração, já indo para um encerramento, de chamar todo mundo que está assistindo e dizer a importância de se estudar planificação econômica. Porque todo militante brasileiro, porque todo socialista, comunista, trabalhista, social-democrata, ecossocialista, anarquista, enfim, toda a diversidade que existe de pessoas que se colocam como aliados da classe trabalhadora, porque se tem que estudar a planificação econômica, a ciência da planificação. Então, primeiro agradecer essa oportunidade de falar com você, e eu me coloco sempre numa posição de ser o aluno, porque eu aprendo muito com você. Então, acho que essa é a primeira consideração que eu faço, é reforçar essa noção do aprendizado mútuo e da camaradagem que existe entre nós, tá? E eu falo também isso aos camaradas do PCB e da UJC, é o mesmo sentimento que eu tenho, tá? O meu sonho é um dia acabar com essa frescura e virar uma coisa só no Brasil, mas isso é uma outra discussão, né? Eu sei que não é uma frescura, né? Não estou acusando nenhum lado de ser fresco, estou falando que é muito ruim para o nosso movimento ter 2 partidos comunistas do Brasil, sabe? O culpado disso aí é uma outra discussão, né? Que também não sei explicar, mas o meu sonho é um dia estar no mesmo partido que você, que os outros camaradas, enfim. Então eu lanço meu carinho, meu sentimento de respeito pelo PCB e pela JC. Cara, a questão é a seguinte, existe gente que quer o poder político, tem gente que não quer o poder político. Se você quer o poder político, você vai ter que entender como funciona o Estado e como funciona uma economia. Então, a questão é o seguinte, se você quer ser digno do poder político, você vai ter que entender como funciona o capitalismo, você vai ter que entender como funciona o conglomerado empresarial, você vai ter que entender como funciona um banco, e vai ter que entender como funciona, e ao entender como funciona o capitalismo, você vai ter condições, vamos dizer assim, de intervir na realidade de forma muito mais interessante. Um dia eu falei numa reunião do Comitê Central, do PCdoB, o seguinte, o meu sonho é administrar o capitalismo. Eu fiz essa brincadeira. Por quê? Porque no dia que eu puder administrar o capitalismo, eu vou criar condições para o quê? Para administrar o socialismo com uma excelência muito maior do que se eu não conhecesse o capitalismo. Então, o sonho de todo comunista, por incrível que pareça, não é denunciar aquilo que tem medo aquilo que você tem medo. E sim, perceber naquilo a possibilidade de tomar de assalto o poder capitalista, né? E a partir disso, você, ao entender o processo de acumulação capitalista, você vai ter um papel efetivo na construção de uma ordem socialista. E a planificação econômica é fundamental, por quê? Porque os capitalistas fazem planificação econômica. As grandes empresas do mundo estão planificadas, né? Os estados nacionais planificam, a Alemanha planifica, os Estados Unidos planifica, de forma diferente, claro, né? Não tem os meios de estratégia de produção, essa coisa toda, mas eles também planificam. Então, é uma obrigação nossa, eu acho que na UJC tinha que dar aula disso, JS, essas organizações, desde de criancinha, tem que ensinar isso para as pessoas, entendeu? Aliás, a minha crítica ao JS passa por isso também, entre outras críticas que eu tenho, que não são poucas, né? Ensinar essa galera o seguinte, vão entender como funciona o capitalismo, é basicamente isso, não tem muito o que falar, além do que nós já falamos aqui. E eu quero voltar um dia aí, João, para a gente conversar mais. Vamos sim. Elias lançou recentemente o livro China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois. Pela editora Anita Garibaldi. A editora Anita Garibaldi, que inclusive, quem não estiver relembrando de nome, vários livros do Domênico Lossurdo no Brasil são publicados pela Anita Garibaldi, o Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie, o Esquerda Ausente, o Marx e o Balanço Histórico do Século XX, são livros que são publicados pela Anita, que inclusive lançou recentemente um livro sobre o Ho Chi Minh, para comemorar o aniversário desse grande revolucionário vietnamita, que foi herói do processo de libertação nacional no Vietnã.
Elias, ele está com uma página no Facebook com o nome dele e também está muito ativo no Facebook, no Twitter e está sempre postando os materiais, os artigos, as entrevistas dele e vem dando cada vez mais entrevistas, eu estou acompanhando. Ele está se familiarizando com esse mundo. Me permita, Jones, eu vou só para informar as pessoas que em breve eu vou abrir um canal no YouTube e saiba que eu não vou concorrer com o seu, viu? Vou tratar de outros temas. Fique tranquilo que não vai ter. É uma demanda que está aparecendo para mim, as pessoas estão pedindo isso, eu estou resistindo a isso por uma questão de tempo mesmo, mas eu devo estar abrindo um canal em breve, tá? E o dia que eu abrir esse canal, se der certo, você vai ser a primeira pessoa a ser. Enfim, vamos colaborar muito. Elias, também fala do teu curso. Elias está com um curso sobre a China, junto com o economista Paulo Gala. E aí, conta um pouco, Elias, para quem está assistindo, qual é a proposta do curso. Então, eu sou um culto ecumênico, né? Eu tenho um amigo da escola austríaca, tenho um amigo da neoclássico e tenho amigos keynesianos. Aliás, eu tenho mais interação com os keynesianos do que com os marxistas na academia. E o Paulo Gala é um grande keynesiano, que eu encontro com ele em encontros da AMPEC, encontros da Associação Keynesiana, e sempre conversei muito com ele, assim, trocava ideias, né? E eu tive uma ideia no começo do ano de fazer um curso, e falei com ele o seguinte, vamos montar um curso EAD sobre a China? Então, eu dei 20 aulas, ou seja, eu gravei 20 aulas sobre a China, desde aspectos históricos até a nova economia de projetamento, ou seja, passa por tudo, e ele trabalha com 20 grandes casos de sucesso, que é o quê? A história da Huawei, a história da Xiaomi, a história do planeta, ou seja, ele pega as questões empresariais da China e eu pego as questões político, histórico, institucionais e da planificação, inclusive. Então, são 40 aulas de meia hora cada uma, que pode ser, quem quiser comprar esse curso, entra no site do Paulo Gala, né? Ele tem um site que eu não tenho como entrar aqui agora, mas o Milagre da China, procurar, acha, entendeu? Tá lá o curso e, cara, o sucesso é grande, foi muito interessante a proposta e é isso, assim, foi um sonho que eu realizei, que é falar de China para o grande público, que inclusive, para terminar minha apresentação aqui com você, foi o que permitiu eu furar a bolha, porque, por exemplo, eu estudo China há muito tempo, só que eu não tenho espaço em lugar nenhum. Então, é o Jones Manuel que me chama, não sei quem me chama, o Nassif agora. Então, eu consegui furar um pouco a bolha e falar para a China fora dos nossos ciclos de esquerda, etc, né? Então, o Paulo Gala me proporcionou esse catnap na minha vida intelectual, né? Boto fé. Então, galera, é isso. Nosso debate só para refletir um pouco sobre teoria da planificação econômica. Eu quero chamar o Elias aqui em breve, assim que eu terminar de ler o livro do Rangel sobre economia do projetamento, que é para ter um debate mais centrado nesse livro do Rangel e na própria forma como o Rangel compreendia o planejamento econômico, até porque o Rangel é um dos referenciais intelectuais do Elias, e eu conheço pouco, comprei inclusive o livro por influência dele, e assim que eu tiver mais folgado de outras tarefas tantas, eu vou parar para ler. Além de outras coisas, outros debates que a gente tem que fazer, inclusive, Elias, eu sou muito afim de debater vários aspectos da teoria econômica keynesiana, que eu acho muito interessante a gente refletir de maneira mais aprofundada, sabe? Eu acho que tem várias coisas, assim como, por exemplo, tem um debate que está pegando cada vez mais aí em certos ciclos da esquerda, que é um debate sobre teoria monetária, né, que está a partir da MMT, que eu acho que é uma boa também a gente voltar aqui para a gente debater isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o canal, dizer que o vídeo, não hoje, porque eu tô cansado pra caralho, então eu terminar aqui, eu vou dormir, mas amanhã eu vou atualizar o vídeo, vou colocar o link do curso do Elias, vou colocar o link dos livros dele para vender, e vou colocar algumas indicações também aqui de livros, para quem quiser ler sobre planificação econômica, sobre China, sobre União Soviética. Tem um livro da professora Lenina Pomerange, da USP, da União Soviética, esqueci o nome do livro, mas é um livro muito interessante sobre o sistema de planificação soviético, um livro de capa preta com a bolinha vermelha. Eu vou colocar tudo isso na descrição. Amanhã à noite, não de manhã, amanhã à noite, olhem na descrição do vídeo que vai estar todos os materiais linkados aí. Elias, agradecer mais uma vez sua presença, dizer que foi um prazer debater contigo essa noite.
dar tchau para a galera aí e dizer que fiquem de olho e até a próxima live. Valeu, até mais.